Do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e toda a sua família nessa manhã, amém? Nesse dia de terça-feira eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui. Eu peço que você fique até o final do vídeo, que no final a gente vai estar orando. E se você não for inscrito nesse canal, se inscreva para todo dia você receber uma palavra de Deus aqui. Nunca ignore a palavra de Deus. Não importa de onde ela vem, importa que você escuta a palavra de Deus, os conselhos de Deus, que você vai estar sempre no caminho certo, no caminho reto. Porque vai aparecer muitas pessoas querendo te desviar da verdade, querendo te desviar do propósito que Deus tem na tua vida, com conversa, com mentira, mostrando coisa desse mundo para querer te desbaratinar da verdadeira sabedoria de Deus, do verdadeiro conhecimento, tá entendendo? Vai aparecer muitas coisas para querer te tirar do caminho de Deus. O inimigo, desde o princípio, que ele vem tentando destruir aquilo que Deus fez perfeito, né, irmão? Deus fez o homem perfeito, Deus fez a mulher, Deus criou as árvores, os pássaros, os animais, para que o homem vivesse nessa terra uma vida abençoada, uma vida regalada. Mas o inimigo vem mudando as coisas, né, através dos tempos, vem colocando coisa no coração do homem, na cabeça do homem, e o homem começou a destruir aquilo que Deus começou a fazer perfeito, que Deus fez perfeito. Ele começou a destruir, começou a inventar, começou a criar outras coisas e foi mudando o princípio, tá entendendo? Mas só que Deus é o mesmo que começou e Ele é o mesmo que vai terminar com esse mundo, com essa terra. Porque Deus foi quem criou tudo aqui, não foi uma explosão que nem os outros dizem aí, que explodiu, que criou esse universo, que criou essa terra, que criou essas coisas que hoje a gente vive aqui nessa terra, que é tudo mentira. As pessoas ensinam essa verdade verdadeira, que é a palavra de Deus, dentro dos colégios, nas escolas, nas faculdades, nos lugares, talvez não tivesse tanta violência como tem hoje no mundo. Porque vive numa mentira que não existe, tá entendendo? Nunca existiu esse negócio de uma explosão, criar uma coisa tão maravilhosa que é o planeta Terra, as árvores, os passarinhos, as cores, tá entendendo? Então tudo isso a gente sabe que é mentira. Mas as pessoas ensinam isso dentro da sala de aula para a criança e a criança já nasce com aquilo na cabeça, que foi isso, que foi aquilo, mas é tudo mentira. Não ensina a verdade, porque não ensina isso aqui, a palavra de Deus dentro das igrejas para as crianças. Devia ensinar, tem um período de tempo para ensinar um pouquinho da palavra de Deus, para as pessoas conhecerem a verdade, as crianças conhecerem o princípio, como foi, como não foi, tá entendendo? Mas não ensina. Então, a mentira continua no mundo, mas a gente que foi chamado por Deus, a gente tem que continuar vivendo na verdade, naquilo que Deus deixou para a gente viver nessa terra. Não podemos se desviar dessa verdade não, porque senão não tem mais graça a nossa vida. E até hoje o inimigo persegue o homem, persegue o ser humano, tentando destruir ele, tentando ganhar a alma dele para ele de todo jeito, tá entendendo? Como ele enganou Eva no Adão, no Éden. Enganou Eva lá no Éden e Eva levou aquela fruta para Adão que não era para comer, comeu, e ele conseguiu, né? Eu tenho certeza também que isso foi tudo propósito de Deus, sabe, mano? Deus não faz nada sem um propósito, porque Deus nunca vai ser vencido por Satanás. Se a gente for falar isso, a gente está mentindo, porque Deus nunca vai ser vencido pelas astúcias do diabo, né? A gente que diz que o diabo conseguiu derrubar Eva, conseguiu derrubar Adão, mas não foi não. Deus permitiu aquela situação ali porque Deus sabia que precisava fazer, o que precisava ser feito. Então, Deus tem um propósito para todas essas coisas. Agora, eu não posso te explicar agora qual era o propósito de Deus, se era esse de ter essa terra hoje, ter esse povo todo no mundo. Eu não sei o propósito, mas teve um propósito de Deus naquilo ali. E a gente sabe que Deus não faz nada errado, Deus não erra e Deus não falha. No livro de Gênesis, no capítulo 1, diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, tá entendendo? O que é que Deus está dizendo aqui na palavra dele? Que no princípio isso aqui não tinha nada aqui nessa terra, só era tudo coberto de água aqui, era só água, quando você olhava era água. Hoje você chega na beira do oceano, você vê aquele mundo d'água. Então a terra era assim, era coberta de água, não tinha porção seca em canto nenhum. Mas Deus, está entendendo, irmão? Ele só sabe fazer as coisas acontecer. Do nada ele faz as coisas acontecer. O Espírito Santo ele já pairava sobre as águas. A palavra de Deus que o Espírito Santo já existia. Você vê que tudo é o princípio. Deus disse, eu sou o começo, o meio e o fim.
o Espírito Santo de Deus já pairava sobre aquelas águas ali do oceano. E aqui no 2 diz assim, ó, no 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dias, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia seguinte. Então você vê aqui que Deus, né, a primeira coisa que ele permitiu que acontecesse quando a terra era coberta de água, que haja luz e houve luz, que era uma escuridão. E fez separação entre a luz e as trevas, tá entendendo? As trevas ele chamou noite e a luz ele chamou de dia. Então tudo foi Deus que formou, tudo foi Deus que criou. Não foi uma coisa que aconteceu assim aleatoriamente, do nada, tá entendendo? Foi Deus que criou todas as coisas. Para que a gente tivesse hoje aqui nesse planeta Terra uma vida abençoada. Mas que nem a gente está sempre falando que o inimigo ele veio mudando a cabeça, mudando os pensamentos dos homens para fazer as coisas diferentes, fazer as coisas ficar erradas. No versículo diz assim, ó, e Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e água, tá entendendo? Que haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre água e água, tá entendendo? Água doce, água salgada. Deus separou tudo certinho para o homem viver aqui tomando aquela água doce e tem a água salgada que é a água do mar. Então Deus separou tudo certinho, irmão, para o homem viver. No 7 diz assim, ó, e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi, tá entendendo? Essa a expansão que Deus está falando aqui era o céu, né? Que as águas estavam debaixo da expansão, que era o céu, tá entendendo? E Deus separou ali as águas debaixo da expansão para que ficasse tudo dividido. E depois ele chama essa porção seca que é a terra. Mandou as águas se juntar tudo num canto, que é onde a gente chama de oceano hoje, né, irmão? E fez a terra subir do meio das águas. Foi assim que foi feita a porção seca que a gente vive nela hoje. Por isso que tem lugar que é mais alto do que o nível do mar, não sei quantos mil metros. No outro lugar é mais baixo, tá entendendo? Tem a planície também, teve um lugar plano, um lugar alto, que quando a terra subiu debaixo das águas, ficou o lugar mais alto e o lugar mais baixo. Que diz assim no 8, ó. E chamou Deus a expansão céu, a expansão que vivia céu. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e a porção, glória a Deus, e a expansão, porção seca, e as porção seca, glória a Deus. Vou ler de novo, que deu uma gaguejada aqui, vou ler de novo, diz assim, ó. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a expansão seca, glória a Deus. Está entendendo? Ele mandou as águas se juntar tudo num lugar, que é as águas do oceano, que se juntou tudo ali. E ele mandou aparecer a expansão seca, que é a terra onde a gente vive hoje. Porque essa terra era toda coberta de água, não tinha nada onde você pisar. Lembra quando Noé estava no dilúvio, dentro da arca, que ele começou a soltar a pomba para ver se já tinha baixado as águas, para ver se encontrava um lugar seco para poder habitar ali com a família dele, com o povo dele e os animais que Deus tinha mandado botar dentro da arca. Mesmo jeito era no tempo que antes de existir isso aqui, era assim, a terra era coberta de água. E não tinha lugar seco onde viver ser humano, onde viver nada, mas Deus criou essa porção seca para a gente hoje estar vivendo nela. E mesmo assim, ainda hoje, acontece pessoas que querem ser dono dessa porção seca, quer ter mais espaço do que todo mundo, quer tomar tudo para ele, quer tudo para ele, e briga, e mata, e esfola outro por causa de um pedaço de terra, tá entendendo? Uma coisa que Deus deixou para todo mundo ter seu lugarzinho, todo mundo ter seu espaço, todo mundo ter seu lugar para morar, para plantar seu alimento, para criar seus animais, para viver sua vida, sem ter que estar fazendo confusão, sem ter que estar praticando nenhuma violência. Acho que nem a gente sempre está falando que por trás disso tudo
né? Vê o inimigo também, desde lá do Jardim do Éden, tentando o ser humano, bagunçando a cabeça do homem, para o homem tomar a decisão errada, para o homem sair dos propósitos de Deus, para o homem deixar de fazer a vontade de Deus. Mas Deus não quer que você se desvie do caminho dele, Deus não quer que você deixe de seguir a ele. Deus não quer que você deixe de fazer a vontade dele não, porque estão te oferecendo coisa vantajosa, estão te oferecendo coisas que acha que é maravilhosa, mas não é não, vai te levar à morte, tá entendendo? Que a palavra de Deus diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. As pessoas não querem ouvir essas coisas, não, mas a verdade é essa. A gente tem que continuar firme e forte na vontade de Deus, nos caminhos de Deus, todos os dias, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa nos guardar e nos livrar de tudo quanto é essa violência desse mundo aí. No verso 10 diz assim, ó: chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom, tá entendendo? Então você vê aqui que a porção seca Deus chamou de terra, e a porção, as águas que se juntou tudo no lugar, Deus chamou de mar. Então foi Deus que criou todo o oceano, todo lugar, separou as águas salgadas das águas doces, para que a gente tivesse água doce para beber aqui. Mas as pessoas ficam ensinando mentira, irmão, ficam conversando. É tanta coisa hoje que as pessoas inventaram da palavra de Deus, que você vai para um canto assim, escutar a palavra de Deus, você não entende nada, você não sabe o que é que estão falando, você não ajuda você, não resolve o teu problema, você às vezes sai dali todo embaraçado, todo confundido, sem saber de nada. Mas como você tem a palavra de Deus no seu coração, quando você tem o Espírito Santo, a unção de Deus, o Espírito Santo não te deixa enganado. O Espírito Santo não te deixa envergonhado, porque a palavra de Deus diz que quem tem a unção de Deus, não precisa que ninguém ensine a ele, porque o Espírito Santo que está nele ensina ele a andar na justiça, a andar no caminho certo, na verdade, na sabedoria e no conhecimento de Deus. Não adianta o inimigo querer se levantar contra a vida do servo, de uma serva de Deus, da igreja do Senhor nessa terra, para querer bagunçar, não, porque Deus é quem é o protetor dela, Deus é quem é o guardador do seu povo, das suas almas que vivem em cima desse pedaço de terra aqui. Não adianta o diabo vir com gracinha, não. Porque se Deus quisesse que você morresse, você perecesse, Ele deixava você nesse mundo aí. Mas Ele te escolheu e trouxe para a presença dEle para te abençoar, para tu ver uma vida abençoada nessa terra. E no futuro tu ter a tua vida eterna em Cristo Jesus. Então confie na palavra de Deus, confie no que Deus fala para você. Não ignore a palavra de Deus, não. Receba isso com alegria e seja abençoado nesse dia, em nome de Jesus Cristo, amém? E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, Pai, toma a vida dessa mulher, meu Pai, desse homem, dessa irmã, desse irmão, dessa pessoa, meu Pai, que parou para escutar a tua palavra, meu Deus. Que quando ela abrir esse vídeo, meu Deus, o Senhor venha falar com o coração dela, o Senhor venha, meu Pai, edificar ela, meu Deus, livrar ela, meu Deus, de tudo quanto for de ruim que podia acontecer essa semana na vida dela, na vida dele, Pai, que o Senhor guarde ele na empresa dele, no comércio dele, no trabalho. Leva ele, meu Deus, nos caminhos que ele for andar para resolver as coisas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Essa pessoa que pega ônibus todo dia para ir trabalhar, para voltar para casa, guarda ele no meio desse trânsito, Pai. Livra ele das armadilhas do inimigo, Pai. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja e faz ele, meu Deus, prosperar nessa terra, Pai, para que teu nome seja glorificado na vida deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.